de Belo Horizonte adota medidas severas para combater a pandemia do coronavírus. Subiu para 9 o número de mortos em Minas Gerais. Na última sexta-feira eram 6 as mortes por coronavírus. Em Belo Horizonte, com a morte de um idoso de 82 anos, neste domingo, subiu para 4 o número de vítimas da Covid-19. Na capital, hoje há 260 infecções. Assim, o prefeito Alexandre Calil anuncia várias medidas para que a capital mineira continue firme na luta contra a pandemia do coronavírus. As medidas entram em vigor na próxima sexta-feira. A restrição, que já vale para outros pontos da cidade, vai acontecer também na Praça da Assembleia e na orla da Lagoa da Pampulha. A partir de sexta-feira, que será o feriado, né? Sexta-feira da Paixão, nós vamos fechar também a Praça da Assembleia e vamos estudar medidas restritivas à Lagoa da Pampulha, bem mais amplas. Alexandre Calil também falou sobre outra restrição. Ele garantiu: só entra em Belo Horizonte ônibus de cidades que continuam adotando isolamento social. Caso contrário, o veículo e os passageiros serão barrados. Não precisa embarcar porque não vão descer em Belo Horizonte. Porque isso já foi acertado com o governo de Minas, com o comando da Polícia Militar, com a Guarda e com a BH Trans. Durante a coletiva, o prefeito ainda anunciou novas parcerias com hospitais da cidade. A ação conjunta fez o número de leitos crescer no sistema de saúde pública. Só nos últimos dias, 1.000 novas unidades de terapia intensiva foram disponibilizadas para o tratamento da Covid-19. O governo municipal também divulgou um balanço sobre benefícios concedidos pela prefeitura. Até o momento, foram distribuídas 410 mil refeições e cerca de 90 mil cestas básicas. Alexandre Calil ainda usou a entrevista para anunciar uma novidade: consultas gratuitas com médicos pela internet. E o mais importante é que entramos agora essa semana com a consulta de especialistas online. Isso vai estar disponibilizado no site da Prefeitura. Toda a população vai poder consultar médicos especialistas, epidemiologistas, infectologistas, em consultas online gratuitamente através de um convênio. E a Prefeitura de BH já interditou a Praça JK no bairro Sion e a Praça da Liberdade no Funcionários. As opiniões estão divididas. Quem aceita o isolamento e quem faz caminhadas e exercícios ao ar livre, mesmo durante a pandemia do coronavírus. O aviso é claro: ela está interditada e ninguém entra. No bairro Sion, região centro-sul da capital, a Praça JK viveu um domingo bem atípico. O espaço, totalmente cercado por grades, não recebeu nenhuma pessoa. Para quem não sabia da restrição, a Guarda Municipal estava lá para informar e garantir a segurança. As pessoas chegam com uma certa curiosidade, a gente chega e orienta por conta do isolamento, que ele é importante, mas as pessoas têm acatado bem, nós não tivemos nenhum indício e nem registro de questão de desobediência ou de resistência quanto a este isolamento. Na Praça da Liberdade, o cenário foi o mesmo. Com o local isolado, quem decidiu sair de casa para se exercitar usou as ruas ou as calçadas para isso. A medida tomada pela Prefeitura por causa do novo coronavírus deixou o pessoal dividido. Eu acho que é necessário porque muitas pessoas não estavam respeitando as instruções da OMS e do governo e estavam se aglomerando na praça. Eu moro aqui perto e eu estava vendo isso. A gente vai ter que arrumar outras formas de nos entreter e de manter a sanidade mental. Não concordo. Por quê? Fechando as praças, principalmente as pessoas que têm algum problema de trombose, de circulação, precisam de fazer uma caminhada. Por ser um ambiente aberto e normalmente a gente já sabendo das restrições, procura fazer uma atividade física mais isolado, sem estar em aglomerações. Então eu acho que fechar é um pouco demais. Concordando ou não, a medida deve ser mantida. Cercadas desde a última sexta-feira, o governo municipal não colocou um prazo
para a reabertura das praças. Vai ser mantido, como a gente já ouviu o prefeito falar, né? E o prefeito de Varginha, Antônio Silva, do PTB, renunciou ao cargo esta tarde. Era o 4º mandato. O político de 74 anos alegou questões pessoais, mas ele foi muito cobrado por órgãos de saúde da cidade e foi muito hostilizado nas redes sociais porque havia decretado a reabertura do comércio. Vitor Moreira. Pois é, Leopoldo, que situação, hein? Mas depois da renúncia de Antônio Silva ao cargo de prefeito de Varginha, no sul de Minas, o vice-prefeito Verde Lúcio Melo, que agora assume o posto, falou em coletiva que vai permanecer com o comércio fechado pelo menos até 15 dias. Essa era a ideia inicial do antigo prefeito. Analisar com carinho, com calma. Nós não podemos tomar uma medida que amanhã venha, Deus nos livre, morrer gente aí e vamos estar com a dor no coração, uma consciência pesada de que tomamos a decisão errada. Nós precisamos, nesses 15 dias, peço aos comerciantes que eles tenham, Estela, um pouquinho de paciência conosco, vamos trabalhar essa ideia, vamos, como eu disse aqui, vamos ver esses números, que números são esses, se eles estão atualizados ou se eles não estão, como é que está essa situação, como é que está o nosso CTI, enfim. Vamos fazer agora uma reflexão e vamos ver o que é que nós vamos fazer. Verde Lúcio Melo ainda disse que não passou pela cabeça de ninguém da prefeitura reduzir o salário dos servidores públicos. As atividades emergenciais, claro, ainda seguem liberadas, mas as igrejas agora também podem abrir, mas com uma ressalva, com no máximo 30 pessoas lá dentro. É com você, Léo. Obrigado, Vitor. Olha, 64 cidades mineiras registraram casos de coronavírus. Mas onde a pandemia não chegou, a vida começa a voltar ao normal. A Prefeitura de Jacutinga, no sul de Minas, flexibilizou, com os devidos cuidados, o funcionamento do comércio e a prestação de serviços, com horário marcado. No centro-oeste de Minas, outra cidade está liberando a circulação de pessoas. Depois de 15 dias com as atividades suspensas, Nova Serrana, com cerca de 100 mil habitantes, começa a voltar à rotina. Mesmo com a situação preocupante do novo coronavírus, a Prefeitura liberou a volta do comércio e das atividades industriais. As ruas já começaram a ficar mais movimentadas. Para mim está na hora de abrir, porque a gente vem de fora, entendeu? A gente tem aluguel vencido, o custo de vida em Nova Serrana é muito alto. Então está na hora de abrir. A Prefeitura estabeleceu neste decreto algumas medidas que devem ser adotadas pelos empresários no enfrentamento ao novo coronavírus. Os locais de trabalho devem ser arejados e funcionários e clientes devem manter distância de 1,5 metro. Água, sabonete, álcool gel e toalhas de papel devem ser disponibilizados em portarias e áreas comuns. As empresas também devem ficar atentas ao fluxo de pessoas em academias, salões de beleza e clínicas de estética. Restaurantes e lanchonetes devem funcionar de 6 da manhã às 6 horas da tarde e a capacidade não pode exceder 50% da lotação do ambiente. As feiras livres podem acontecer, mas alimentos não poderão ser consumidos no local. As atividades voltaram ao normal em boa parte da cidade, mas quem precisar de atendimento presencial na Prefeitura terá que esperar até a próxima segunda-feira, dia 13. O decreto também mantém a suspensão das aulas e atividades nos CMEIs e escolas municipais, assim como emissão de alvarás, encontros com mais de 10 pessoas, cirurgias eletivas e os atendimentos odontológicos, exceto casos de emergência. Mesmo com a liberação, muitas fábricas decidiram aguardar um pouco mais para a reabertura. Outras não sabem nem se vão conseguir reabrir. Sem faturamento, a gente não consegue sobreviver, né? Tem pedidos na empresa, mas que foram suspensas as entregas devido à paralisação do mercado brasileiro, né? E a gente não tem uma previsão. E no 5º dia útil do mês, a fila começou a ser formada 4 horas antes da abertura do banco. E todos pertinho um do outro. Ninguém está respeitando. Aí pega mesmo. Desse jeito não dá, né? Já vamos mostrar que o pessoal que malha a céu aberto continua furando isolamento. Minas Gerais tem hoje 525 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. O secretário de Saúde analisa mais um dia de combate à Covid-19. E o repórter Vitor Moreira volta com as informações.
O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, disse que subiu para 9 o número de mortos pelo coronavírus no estado. A faixa etária mais contaminada está entre 20 a 59 anos. Nós da Secretaria observamos muito não só o número definido ou diagnosticado de casos, mas nós buscamos tanto aqueles que são notificados quanto os que são diagnosticados e principalmente como que está a sobrecarga e a demanda por internações na rede. Mas nesse momento nós vemos que há sim um crescimento de casos, igual pode se ver no boletim, mas que ainda não está tendo uma repercussão tão severa do ponto de vista assistencial. Portanto, não há, neste momento, nenhuma indicação de reduzir o isolamento social. Pelo contrário, nós reforçamos que as pessoas devam estar atentas e ainda devam usar máscara a partir de agora. Como vocês viram, Carlos Eduardo Amaral reforçou a permanência do isolamento social e voltou a dizer que o pico da contaminação no estado continua entre 25 e 27 deste mês. A Secretaria de Estado de Saúde e o governo de Minas Gerais estão estudando quais áreas poderão voltar ao trabalho de forma gradativa. O secretário ainda fez uma comparação. É como se estivéssemos olhando para um furacão que vamos passar dentro dele. É torcer para que ele passe ao nosso lado. Só para fechar, além das 9 mortes no estado, temos 47.715 casos suspeitos, 525 confirmados e 119 óbitos em análise. Leopoldo. Pois é, Vitor, foram 2 óbitos em Uberlândia, um em Mariana, um em Ouro Fino, sul de Minas. Em Montes Claros, o paciente que morreu não tinha nenhuma outra doença pré-existente e foram 4 mortes em Belo Horizonte. Pois bem, nós vamos mostrar agora que você é o seguinte, se é daqueles que ficam em casa, sempre que pode, ou está no time daqueles que não querem, não podem, ou não conseguem, ou precisam sair de casa para se exercitar, hein? Vamos ver a polêmica. Pista de corrida, Avenida dos Andradas, bairro do Horto. Por aqui, a recomendação de ficar em casa não está sendo mais tão respeitada. Dona Fátima já passou dos 60, é hipertensa, ou seja, faz parte do grupo de risco. Mesmo assim, continua frequentando a academia pública. E eu estou fazendo porque preciso, que eu tenho pressão alta, eu tenho labirintite. Eu faço academia, mas a academia está fechada. Meu menino xinga demais. Eu tenho um filho só e ele, nossa, xinga demais. Mas eu preciso vir. E a aposentada não é a única. Em pouco tempo, a gente registrou muita gente usando os aparelhos. De toque em toque e sem nenhuma higienização. Enxergá-lo sem obstáculos é impossível. Para a gente, ele é invisível. Mas o vírus pode estar aqui, ó. De acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e reforçada por vários órgãos de saúde. No mundo, o coronavírus pode sobreviver até 72 horas em algumas superfícies, casos do aço inoxidável e do plástico. Aqui a gente está falando da borracha e do ferro. O período de sobrevivência pode ser um pouco menor, mas o risco de quem está usando as academias a céu aberto continua bem grande. Por isso, o Marco Antônio não sai de casa sem um recipiente com álcool. Ele admite o risco de contaminação por estar se exercitando nas ruas, mas garante, faz tudo com muito cuidado. Na academia pública, por exemplo, ele não toca. Eu evito tocar em qualquer coisa, evito. Mas quando, às vezes você não tem como, você acaba tocando, né? Mas depois que eu toco, eu não coloco a mão no olho, no rosto eu não coloco. Aí só depois que eu passo o álcool. Muita gente está fazendo academia ali, é um espaço onde todo mundo toca, né? Ali. Perigo. Isso aí você não faz? Não, eu não faço, isso é perigoso. Porque ali muitas pessoas têm contato com aquele aparelho ali. É perigoso, as pessoas vão. E como se proteger do coronavírus morando em aglomerados ou ocupações? Naquelas casas, barracões pequenos, né? E muitas vezes compartilhados por várias pessoas. Etel Correia mostra como é. E um dos grandes desafios desse período de pandemia de coronavírus é evitar que haja uma grande contaminação nos aglomerados, seja de Belo Horizonte, do interior e também do Brasil. Isso porque são locais onde geralmente tem muita gente
em pequenos espaços. E o temor dessa contaminação já se reflete nas comunidades. Vejam só os relatos. Manter a distância entre os parentes é um desafio para a dona Neuza, de 74 anos, que mora com a família no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Ao todo, 8 pessoas. Eu, da família dessas 8 pessoas, eu sou o sustento da casa. O barracão tem apenas 3 quartos, pouco espaço para tanta gente. Na comunidade tudo é mais difícil. Se alguém pegar esse vírus, então todos nós vamos ficar afetados. A aposentada também reclama do preço do álcool gel e da alimentação. Antes já não era fácil, agora piorou. O arroz caro, o gel, esse foi lá em cima. Situação semelhante à da dona Odília. Aos 77 anos e com problemas de mobilidade, ela mora na ocupação Vitória, em Santa Luzia. É a filha Laudeci quem conta o drama da família. Aqui na minha casa sou eu, meu esposo, minha mãe e minha filha, Raíssa, está grávida de 6 meses. A mãe teve 2 AVCs e só saía de casa para ir à igreja ou ao médico, sempre com ajuda para se movimentar. Está sendo difícil, porque a gente precisa às vezes de resolver alguma coisa e sempre tem que deixar ela. Aí para mim ela não pode ficar muito tempo sozinha, mas a gente não pode ficar levando para não ter contato com outras pessoas lá na avenida, no centro e tal. O medo nas comunidades é grande. Misericórdia, Deus me livre, se eu contrair essa doença, não teria como eles evitar isolar minha mãe, porque eu preciso cuidar dela o tempo todo. E no portal UAI você pode conferir na íntegra o relato dessas famílias e também uma matéria completa sobre o tema, o temor do coronavírus nos aglomerados da capital. Valeu, Etel. Então tá acessando aí, né? uai.com.br. A gente volta já, dando dicas para você de como cuidar da saúde bucal. Morreu aos 85 anos o médico, escritor e professor Ângelo Machado. Autor de mais de 30 livros infantis, Ângelo Machado tinha uma doença degenerativa e teve uma parada cardíaca. Como médico, Machado criou o Laboratório de Neurobiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ângelo Machado, como entomologista, descreveu cerca de 100 espécies de libélulas. Olha, pessoal, não podemos nunca descuidar da saúde bucal, né? Ainda mais em tempos de coronavírus. Não é isso, Larissa? A cirurgiã dentista alerta que no período de quarentena a higiene bucal continua sendo importante e dá dicas de como manter a boca saudável. Manter a boca, a garganta livre de patógenos infecciosos que possam levar para outras partes do nosso corpo. Então, vamos manter a nossa saúde bucal. As pessoas que forem infectadas com o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória devem trocar a escova de dentes. Pacientes que teve sinusite ou alguma gripe também devem ser descartadas. Toda vez que você usar sua escova de dente, sempre tire a umidade. Não deixar nada úmido, nenhuma água nas cerdas. Guardar sempre em local seco. A especialista também deixou um recado para os beijoqueiros de plantão. Por enquanto, nada de demonstrar afeto beijando as pessoas. Na boca, a gente tem vários fluidos e isso passa a bactéria, o vírus, de uma pessoa para outra. Então, evitar beijar seus filhos por enquanto, os bebês, o marido. E nesse momento de surto, é melhor evitar. Sem beijo, hein? Veja daqui a pouco como ficam as celebrações da Semana Santa. A Unimed BH disponibiliza transmissão online e não mais a presença de fiéis nas igrejas de Minas. A tradição diz que o soar das matracas expulsa os males. Ela puxa a procissão da Sexta-feira da Paixão, mas este ano o som delas vai ser silenciado pela Covid-19. Todas as 4 igrejas da cidade de Sabará estão assim, de portas fechadas em plena Semana Santa por causa do coronavírus. As celebrações não foram canceladas, elas serão transmitidas pela internet.
Devido às orientações vindas da Arquidiocese, da Igreja do Brasil e da Organização Mundial de Saúde, que restringe a presença de pessoas, tentando facilitar a presença das pessoas na missa e não o afastamento total da comunidade, foi a melhor possibilidade que nós encontramos, é a transmissão online, o melhor caminho que encontramos. É uma decisão geral não realizar as missas presencialmente. Nenhuma igreja está autorizada a descumprir a determinação da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, junto à Santa Sé. Tanto a Igreja do Mundo quanto a Santa Sé possibilitou às igrejas que, neste momento de isolamento social, fosse feita esta reflexão junto às comunidades. Então, muitas igrejas irão fazer isso. Um decreto que permite que as procissões vinculadas ao Senhor dos Passos e à Senhora das Dores fossem transferidas para o mês de setembro foi emitido pela liderança da Igreja Católica no mundo inteiro. Estas celebrações, como nós temos no mês de setembro, a festa da Santa Cruz, e no dia 14 de setembro, e no dia 15, Nossa Senhora das Dores, tanto a procissão do Senhor dos Passos quanto a procissão da Senhora das Dores podem ser transferidas para esta data. Francisco é matraqueiro em Sabará há 35 anos. Está triste com a situação, mas entende que as mudanças foram feitas pelo bem da saúde de todos os fiéis. Entendemos que não pode ter aglomeração, né, que os idosos são riscos nessas procissões, mas ficamos tristes porque não vai ter nada disso este ano. Boa noite, fique em casa, até amanhã.